Boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver esta transmissão. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda. Como podes ver, hoje vamos falar sobre como ativar a nossa expressão criativa autêntica de quem somos, o nosso propósito, até ao final da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida, esteja ela onde esteja. Porque existe, penso eu, e antes de avançar para o resto da exposição, eu convido-te a deixares aqui os teus comentários, questões, quaisquer sugestões que queiras fazer também. O teu contributo vai ser muito bem-vindo aqui ou por e-mail, pode ser nesta plataforma, que deixas aqui na caixa dos comentários, ou podes me enviar uma mensagem, ou até um e-mail para o julio@juliobarroco.com e eu vou já escrever aqui em baixo para que não se perca esta informação, para mais facilmente conseguires ter acesso. Estás aqui a ver e já está mais ou menos, que me esqueci de pôr o .com e vou editar agora mesmo. Já está. E então, como eu estava a dizer, há um conjunto de barreiras e talvez preconceitos também relativamente ao que podemos fazer em termos da expressão criativa autêntica de quem somos em função da nossa idade. Acho que há muita noção de que há certas coisas que são aceitáveis fazer numas idades, deixam de ser aceitáveis noutras, e que de alguma maneira nós temos de nos conformar com um determinado padrão ou molde, mesmo que conscientemente não falemos desta maneira, mesmo que conscientemente, sim, podes fazer o que quiseres, somos livres, isto e aquilo, mas depois, na prática, quando estamos a falar e quando estamos em conversas uns com os outros, damos por nós, muitas das vezes, a colocar barreiras àquilo que nós podemos fazer ou àquilo que outros, na nossa opinião, podem fazer, associadas à idade. E mesmo nas nossas conversas e nas nossas formas de estar uns com os outros, mesmo em tom de brincadeira, há todo um conjunto de barreiras, limitações, restrições que vamos colocando uns aos outros em função da idade que temos e da forma como nos posicionamos numa certa hierarquia da idade. Por exemplo, penso que todos nos conseguimos lembrar de situações em que isso acontece. Por exemplo, se estamos numa conversa com pessoas mais velhas, tendemos a achar que há determinadas coisas que não podemos ou devemos fazer, ou porque elas não vão entender aquilo que nós vamos falar, ou porque se podem sentir ofendidas, ou porque não temos legitimidade para falar sobre determinado tipo de assuntos, porque não temos a tal experiência de vida por trás, não é? Os tais anos acumulados, como se experiência de vida fosse equivalente a acumular anos. Há um autor do desenvolvimento humano que tem uma frase que penso que é isto: não vivas a mesma vida, o mesmo ano de vida 70 vezes e chames a isso uma vida. E, no entanto, se nós olharmos para a vida de muitos de nós, e em especial para a pressão que modelos de vida, de conformidade com um determinado padrão externo pré-estabelecido nos colocam, basicamente esses modelos fazem esse convite a que a gente viva a mesma vida, não que seja 70 anos, mas que sejam os anos necessários para desempenhar uma determinada atividade dentro daqueles padrões pré-estabelecidos e então seguirmos caminho até à reforma. No caso de pensarmos numa atividade profissional que arranjamos um emprego, mesmo que não estejamos nesse emprego para toda a vida, vamos desempenhar essa atividade noutras empresas, dentro daquele molde que tu penso que consegues reconhecer e consegues associar quando pensas nesta questão das idades e dos moldes, das limitações, das restrições, das barreiras que nos colocam relativamente à forma como é o mundo de possibilidades que podemos viver consoante a idade que temos. Agora, obviamente que há determinadas formas de expressão que são vetadas, entre aspas, pela nossa idade. Não é expectável ver um bebé de 2 anos a dirigir um carro, obviamente, como também não é expectável pensar que se eu agora, com 40 anos, quisesse ir para a patinagem artística e ser atleta olímpico, isso também não era provável. Mas então, aquilo que o convido, que somos convocados a aceitar, na minha opinião, é que, quando acontecem circunstâncias, situações, em que nós temos ideias que nos ocorrem, que possam parecer aparentemente inusitadas ou estapafúrdias, para usar uma palavra mais corrente,
O convite que nós somos levados a fazer, na minha opinião, é olharmos para os fundamentos, para os princípios, para os valores, para a base dos nossos interesses, das nossas inclinações, das nossas paixões, das nossas forças, que estão ali a pedir para ser reconhecidos. Nesses formatos. E claro, obviamente, muitos não estou à espera de pensar nos próximos tempos em querer dedicar-me à patinagem artística com finalidades olímpicas. Mas se, por exemplo, esse tipo de imagem ou de atividade me estivesse a ocorrer repetidamente à memória, ao pensamento ou à imaginação, isso pode ser encarado por mim como um convite para eu estar a ver os princípios basilares fundamentais que subjazem a essa imagem. Será o quê? O que é que será que eu estaria a precisar de ter mais na minha vida? Seria a graciosidade de uma patinadora artística? Seria toda aquela harmonia dos movimentos, aquela elegância, aquela fluidez na sua forma de representar as coreografias, as músicas? O que é que seria? Estás a entender onde eu quero chegar? Podes colocar quaisquer questões que tens, por favor, trá-las aqui para os comentários, intermeia, com as tuas opiniões, com as tuas perspectivas, porque é bastante interessante que possas fazê-lo. E, portanto, a questão fundamental aqui, se me estou a fazer entender, é se temos uma determinada situação que, de facto, é invalidada externamente, isto já para pôr de fora uma das principais barreiras e obstáculos, que é de não podermos desempenhar uma determinada função por externamente a sociedade estar montada de uma determinada maneira que não nos permite aceder então a essa função. E eu dei o exemplo básico de eu agora, se quisesse com 40 anos, a caminho dos 41, ser atleta olímpico de patinagem artística, eu então poderia refletir sobre se essa situação está... Estou aqui a ver um teu comentário que penso que é relativamente a uma questão técnica. Tu, Leonila, muito obrigado por apareceres. Está um estranho barulho de fundos, parece um cronómetro. Não sei se é do meu PC ou se o microfone estará mal conectado. Acabei de confirmar que o microfone não está mal conectado, aparentemente. Portanto, se mais ninguém se queixar, eu vou continuar. Mas obrigado pela tua observação. Se for do teu lado, também espero que resolvas essa falha. Ou essa perturbação. Continuando. O convite a reconhecermos então os fundamentais da base que possam estar ativos em nós e que possam nos estar a sinalizar ou convidar a satisfazermos melhor as necessidades que existam em nós. Então penso que é isso que estamos a ser convidados sempre que temos visões que aparentemente no exterior não são possíveis de se manifestarem como tal. Acabou de estar resolvido, boa, ainda bem, Leonila. Somos convidados a interpretar de forma simbólica essas imagens, essas visões e a retirar para nós aquilo que precisamos naquele momento e, por que não, termos um convite sobre as principais necessidades, objetivos, quem sabe, planos, hábitos que possamos resgatar, ativar ou inaugurar, inovar na nossa vida, numa determinada altura ou no futuro. Ok, Paula, obrigado pelo teu comentário. Estava assim, Júlio parou. Ok, obrigado. Ainda bem que já temos aqui as condições de transmissão apropriadas. Se houver mais algum problema, por favor, comentem. Se for caso disso, eu posso reiniciar a transmissão também. Não tem problema, mas vamos continuar. Esse é um dos obstáculos. Então, é o obstáculo daquilo que nós achamos que é possível e que não é possível, em função da idade que temos, e que é influenciado não só pelas possibilidades concretas, como pela sociabilização, pelas normas, pelos hábitos culturais que vamos partilhando entre todos nós. E, portanto, fomos aculturados já de uma determinada forma a equacionar a questão da idade. A questão é que essa aculturação também está a ser desafiada pelas novidades mais recentes que, nomeadamente, as áreas científicas nos têm trazido para o nosso conhecimento público, para o nosso conhecimento comum. Veja aqui o teu comentário, Paula. Muito obrigado por estás a comentar, por estás a participar. Sejas muito bem-vinda. Tipo intuição a chamar para algo? Sim, exatamente. A intuição usa símbolos, usa imagens, usa cenas, usa metáforas para nos chamar a atenção para dimensões na nossa vida que estão a precisar de revitalização ou reconfiguração, transformação, para fazermos novas
etapas despontarem na nossa vida, para podermos desabrochar novas dimensões em nós, para podermos libertar novos perfumes do nosso ser. Eu acredito que é isso que acontece quando, por exemplo, temos sonhos com metáforas de situações que nos aconteceram ou que nos estão a acontecer, ou até aquelas que não nos aconteceram nem nos irão acontecer de todo e que são representações que nós fazemos os nossos bloqueios terem voz porque não estamos a entender como é que as vamos encaixar. Eu vou partilhar aqui uma situação há poucos dias atrás. Eu tive um sonho com uma famosa apresentadora de televisão em que estávamos numa conversa amigável. E eu não entendi muito bem o significado daquele sonho na altura porque não me recordava da conversa. E não sou propriamente consumidor de televisão já há bastantes anos. Embora aprecie a apresentadora em questão, porque é uma apresentadora que até tem uma atividade de cariz social que eu acho meritória. Estou a falar da Catarina Furtado. E, portanto, eu estava a achar estranho estar a sonhar com a apresentadora de televisão e embaixadora da ONU para a Boa Vontade e fundadora da organização Corações com Coroa, Catarina Furtado, num tom amigável. Estávamos então à conversa e eu não me recordava da conversa, mas recordava-me desta apresentadora me estar a orientar numa determinada direção. E eu então estava a achar o que é que seria que poderia estar aqui envolvido. Mais tarde, há uns dias atrás, vi esta apresentadora precisamente a orientar, a apresentar o lançamento da Fundação José Neves. E nesse instante percebi que poderia estar ali um sinal do universo, se quiseres, uma representação simbólica de um aspecto do meu percurso de serviço que poderia estar relacionado com aquela fundação, ou com as atividades daquela fundação, ou com aquele conteúdo de lançamento. E depois aqui deixem aberto aquilo que poderá ser, embora tenha as minhas próprias perspectivas, mas estou em desenvolvimento e ainda é cedo para se poder falar. Mas então, dou-te aqui um exemplo de uma situação aparentemente improvável que me levou, e aqui fora um pouco da questão se calhar do arco da vida, ou não tanto, porque dependendo da forma como eu perspectivo aquilo que é o conceito de fundação, por exemplo, e eu na minha perspectiva, uma fundação tem uma longevidade, uma perenidade, é algo que vem para ficar, no fundo, não é? É algo cujo fundador quis perpetuar a sua memória através então desse legado que nos deixa sobre essa forma de fundação. E portanto ele quer, por assim dizer, distender o final da sua vida sob a forma de um legado que fique para libertar oportunidades, possibilidades de valor para as gerações futuras, pelo menos no melhor daquilo que uma fundação deve representar, assim será. E agora estou aqui a ler o teu comentário, Leonila. Ora, deixa-me cá ver. A idade, o género, a classe social e mais uns tantos, penso que estás a falar de bloqueios. Todos são fatores que indiretamente e pela aculturação, lá está, nos condicionam na nossa ação, comunicação e expressão como um todo. É muito poderoso termos consciência desse bloqueio para que o possamos desbloquear e avançar no nosso caminho propositado. Sim, é disso precisamente que se trata. Porque a partir do momento em que vamos ter noção de que o bloqueio está lá, não quer dizer que ele por artes mágicas se desvaneça. Embora isso possa acontecer. Porque há determinados bloqueios de consciência que, se são de facto apenas uma maneira de pensarmos que é limitativa, aquilo que também podemos chamar de uma crença limitativa, o que acontece é que quando reconhecemos isso, e em especial, se temos um modelo alternativo de uma crença que pode substituir para ocupar o lugar dessa crença que não funciona à mão, por assim dizer, porque como nós sabemos, como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Se pudermos então transformar essa crença ou substituí-la por outra que funciona, então conseguimos fazer uma espécie de substituição. Não quer dizer que seja assim tão pragmático e tão esquemático como tirar uma peça e montar outra, mas se entendes a ideia que está aqui por trás, é precisamente o de... Então, em função dessas partes que vamos detectando na nossa malha de consciência e que podem não estar a funcionar de uma maneira que nos facilita a expressarmos-nos como somos, então vamos ser imensamente beneficiados. E como eu ia dizer, a ciência também tem já imensas sugestões e imensos suportes, e eu estive a ver alguns, a recordar alguns, e existem inúmeros. Eu só gostava de trazer aqui alguns
que acho que podem ser importantes para ti no caso de estares interessado em libertar algumas das dimensões que estejam associadas a estes estudos. E o primeiro estudo que eu trago aqui é a associação entre o propósito de vida e a mortalidade, que está provado que há um impacto significativo na diminuição da mortalidade em pessoas acima dos 50 anos que têm um profundo sentido de propósito. Portanto, além das investigações que o famoso psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, fez e que codificou no ramo da terapia chamado logoterapia, foram feitos estudos científicos que reportadamente analisaram, penso que 7.900 pessoas, e então viram que, já não sei se o número é exatamente este, mas é um número elevado de pessoas, que claramente ficaram beneficiadas por terem um senso de propósito, aumentou a sua longevidade, além dos atributos que Viktor Frankl já tinha reconhecido, da resiliência, da capacidade de dar respostas significativas, criativas à vida perante as dificuldades mais extremas. E nós estamos a atravessar tempos bastante difíceis para muita gente. Podem não parecer tempos tão extremos quanto eram os tempos do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial, mas são tempos também imensamente extremos em termos daquilo que possam ser as dificuldades para as vidas de tantas e tantas pessoas, incluindo aqui na nossa sociedade aparentemente mais desenvolvida, mas que existe muita miséria oculta, existem muitas dificuldades que não são assumidas publicamente por vergonha, por receio das consequências, por preconceito. Voltamos mais uma vez a ter a noção dos bloqueios que então advêm de uma determinada forma como a sociedade está construída, está aculturada, por assim dizer. Mas então este estudo o que nos diz é que, com um senso de propósito, somos muito mais resilientes, vivemos mais tempo e vivemos melhor. Este é um dos primeiros estudos. Um segundo estudo, para quem queira ser empreendedor, ou se estás a pensar lançar uma nova ideia, se tens a idade, se já não tens a idade, parece que há um pouco aquela mitologia, um pouco ou muito, aquela mitologia dos fundadores de Silicon Valley, serem todos miúdos novos, na casa dos 20 anos. O próprio José Neves, que eu falei ontem na fundação, ele começou a fazer o seu percurso empreendedor, fundou a sua primeira empresa aos 19 anos e ele tem 44 anos e já é o quarto homem mais rico de Portugal, segundo a Forbes, em 2019, e lançou essa fundação. Então é um homem extremamente bem sucedido. Ele está precisamente no cume daquela que é a idade média, associada então a este estudo, Age and High Growth Entrepreneurship, que diz que a idade média dos fundadores de empresas de sucesso nos Estados Unidos, de maior sucesso, a sua idade média é de 45 anos. O José Neves tem 46 anos, penso eu. E, portanto, nota bem que a possibilidade de tu, se já tiveres 50 anos, ou até tiveres 55 anos, ou até 60 anos, estás mais próximo do pico da idade média do sucesso em empreendedorismo do que um miúdo de 20 anos, do que um miúdo de 19 anos. E nós temos na nossa ideia aquelas imagens dos Mark Zuckerbergs desta vida e Steve Jobs enfiados nas garagens, a fundarem empresas e tudo mais. Este tipo de metáfora não analisada e não devidamente integrada nas nossas percepções sobre o que é que estamos a decidir, pode gerar-nos problemas. E eu estou a ver aqui um comentário teu, Leonila, mais uma vez, obrigado. Essa estatística estará certamente associada às pessoas que se sentem perdidas quando entram em reforma por já não terem as diretrizes da ação propositada da entidade para onde trabalhavam. Não estou a conseguir fazer a ligação entre este teu comentário e o que eu estava a narrar, porque como estamos aqui em fluxo na narrativa, nem sempre é fácil fazer a ligação direta qual era o ponto que eu estava a destacar e ao qual tu estás a comentar. Se puderes complementar, eu agradeço-te. E então, este é um dos estudos que nos diz fundamentalmente que não penses que já estás velho para seres empreendedor aos 50 anos. Muito pelo contrário, tu estás muitíssimo perto da idade de maior sucesso, de fundação de empresas, e não só de fundação de empresas, de lucratividade, de rentabilidade dessas mesmas empresas e de colocação dessas empresas no mercado, de fazer IPOs, de fazer buyouts, fazer todo tipo de operações de grande envergadura associadas às empresas. Foi o tipo de estudo, abrangeu todas as etapas do empreendedorismo, daquilo que possa ser a ação empresarial, em função das idades dos protagonistas, e então estabeleceu isto.
e identificou, evidentemente, animador. Pois eu acho animador, Paula. Obrigado pelo teu comentário. Eu também acho animador. Porque, de facto, mostra o valor que tem a nossa experiência de vida, a nossa capacidade de, quando estamos com mais idade, com mais maturidade e mantivemos a capacidade de arriscar, então somos capazes de libertar valor desses riscos de uma maneira que dificilmente o fazemos quando somos mais novos, em que somos menos maduros, menos experientes e temos eventualmente outras barreiras da juventude à nossa capacidade de criar impacto real, sustentável. Vejo o teu comentário agora, Leonil, era a estatística do propósito e da morte após os 50. Sim, eu não estava... exato, colocaste o argumento ao contrário, muito bem visto, exatamente, porque fizeste o argumento na ótica inversa, que é, evidentemente, não havendo um propósito, então a mortalidade tende a aumentar, porque é o inverso da interpretação que estávamos a fazer. Evidentemente, as pessoas não têm uma razão para viver, e eu tenho assistido a essas realidades de perto, infelizmente. As pessoas, quando não têm uma razão para viver, parece que há um drenar da sua energia. Há um drenar da sua energia, incluindo a sua energia vital, que depois pode-se refletir e reflete-se completamente notório isso, na capacidade que as pessoas têm de enfrentar as dificuldades e, obviamente, lidarem com a sua própria energia física e, obviamente, a sua saúde. A sua saúde ressente-se disso. E, portanto, se nós pudermos, de facto, aprender com quem estudou estas realidades, com quem nos apresenta dados concretos de como é que estas realidades operam e estão a operar e estão a gerar resultados vantajosos para a nossa vida, pois eu penso que nós devemos aceitar isto. De bom grado. Pelo menos acho que não há qualquer razão para não o fazermos. Em relação, quero dizer, a uma outra realidade que é a da regeneração celular, há um mito. Há um mito de que nós deixamos de ser capazes de nos renovarmos a partir de uma determinada idade. Esse mito é, na verdade, um mito. É verdade que a taxa de regeneração celular baixa, e agora estou aqui a olhar para um artigo chamado You Can Grow New Brain Cells. Here's How, que é de uma TED Talk. E esta TED Talk, basicamente, diz-nos que hábitos saudáveis como dormirmos as horas que precisamos, com regularidade, fazermos jejum intermitente, por exemplo, temos uma alimentação saudável à base de vegetais, boa hidratação, consumo de alimentos frescos, etc. Faz todo sentido essa drenagem, comentas tu, Paula, estão afastados da essência e não sabem bem por que vieram. Infelizmente pode-nos acontecer a todos nós, numa ou noutra fase da vida. O que, infelizmente, também é verdade, e penso que vai no sentido do teu comentário, é que nós não fomos educados à cabeça para saber libertar sentido das nossas vidas desde jovens e, portanto, quando não temos uma inclinação natural para estes temas ou não somos convidados de uma maneira ou de outra ao longo da nossa vida a procurar mais informação e aprendizagem, somos apanhados às vezes de surpresa pelas dificuldades da vida e é um impacto muito forte. Portanto, sem margem para dúvidas que eu recomendo vivamente, já recomendei aqui, agora não tenho aqui o livro ao pé de mim, mas volto a citar, O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, considerado um dos maiores livros do século XX. É um livro do fundador da logoterapia, é um livro muito pequeno que se lê muito bem. Ele, depois de sair do campo de concentração em Auschwitz, eu penso que ele escreveu o primeiro rascunho deste livro em 14 dias, portanto vê só como ele foi capaz de relatar a experiência que teve de uma maneira muito pungente e significativa, num curto espaço de tempo, e portanto nota também a sugestão que nos traz do nível de autenticidade e de verdade e de compromisso com o melhor que está ali nessa escrita. E foi um livro que vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares, e não é à toa, porque foi um livro que mostrou um lado luminoso daquelas que foi uma das maiores catástrofes a todos os níveis do nosso século XX. E, portanto, a questão aqui fundamental associada à regeneração das células, como eu estava a dizer, e agora vejo o teu comentário e vou intercalar antes de desenvolver, podes ter a certeza, dizes tu, Paula, se eu tivesse sabido a minha essência quando muito jovem, nunca nos tínhamos cruzado. Se calhar, ou então podíamos ter cruzado, porque sim, porque nós conhecemos da licenciatura, se não te importas que revele, já que trouxeste, nós conhecemos da licenciatura em Economia, e quem sabe não teríamos tido outras escolhas de aprendizagem na altura. Eu também me revejo nessa ideia de uma certa forma, embora eu acho que a Economia no seu melhor e com uma perspectiva
possibilitador, empoderador e verdadeiramente humanista, pode ser uma ferramenta decisiva para fazermos o bem, embora também acho que isso tem muito a ver exatamente com as nossas inclinações, paixões, talentos, competências, e eu sei que tu cantas, que tu tocas, que tu crias artesanato, que tu partilhas então a tua arte de uma forma bem mais direta em termos daquilo que são os crafts, não é? Ou as artes tradicionais, e portanto podes reconhecer-te precisamente nessa ideia, e daí estares a fazer o comentário. Como eu estava a dizer, sobre a questão da regeneração celular, eu acho extremamente interessante, depois aqui, numa outra parte, de um livro chamado You Staying Young, que acho que foi escrito por um dos médicos de Oprah Winfrey, que nos diz que ao fim de 3 anos, eu não sabia disto, vi isto, quer dizer, tinha informação, não tinha ainda feito data mining, por assim dizer, dessa informação. Ao fim de 3 anos, um novo hábito produz uma memória celular virtual, entre aspas, e a célula comporta-se como se sempre tivesse tido aquela memória produtiva que a gente lhe inculcou através de um hábito durante 3 anos. Portanto, nota aqui uma outra camada, além das camadas típicas que temos para as regras de instalação dos hábitos. Uns falam em 21 dias, há um estudo mais recente que já fala em 66 dias. Aqui nos diz que se tivermos um hábito consistente durante 3 anos, implantamos literalmente uma nova... É como se descarregássemos um novo programa, uma nova app para a célula, e então esse hábito saudável mantém-nos no bom caminho daí para a frente, como se sempre tivéssemos tido. Pá, não é extraordinário? Eu acho que isto é extraordinário. E atenção, isto não tem limite de idade para isto acontecer. Isto não tem limite de idade. E vejo aqui mais comentários teus também, Paula. Pois, e chata e sem imaginação, penso que estás a falar da forma como nós aprendemos economia. Eu tendo a concordar, de facto, se fosse mais reforçado o impacto positivo nas pessoas concretas daquilo que andámos a aprender, e se houvesse mais praticalidade, se a abstração, que é importante, tivesse mais praticalidade, tivesse mais realidades práticas para que nós pudéssemos intervir na sociedade, nas pessoas e entre nós, eu acho que teria sido muito mais interessante, sem desprimor para o curso, mas eu penso que é uma característica da informação formal, tal como ainda está concebida em moldes tradicionais. Também acredito que isso vai mudar drasticamente nesta década. Ontem falámos sobre as tendências. Eu acredito que vamos ter uma educação muito melhor nas próximas décadas e que isso vai ser já muito claro nos próximos 10 anos. Em 2030, se voltarmos aqui a falar, vamos ver uma educação, penso eu, bastante melhor do que aquela que vemos agora. Essa memória celular será equivalente à memória muscular? Não. Dizes tu, Leonila, não aprofundei tecnicamente exatamente, mas eu acho que sim. Eu acho que é precisamente o mesmo mecanismo que nos permite reforçar a memória celular, só que não aprofundei essa informação. Se quiseres aprofundar a informação, vou-te dizer o título do livro e depois... Não, eu vou colar aqui nos comentários os links, no final desta transmissão, os links para os estudos, eu vou colar para tu e quem quiser ver esta informação, tu que estás a assistir, não só tu, Leonila ou Paula, outras pessoas que estão a assistir, que eu também estou a vir aqui a assistir, e obrigado por estarem, Mónica, Maria João, vão ter acesso então a esta informação e podem partilhar, ver à vontade, para então poderem beneficiar as pessoas que vos fazem parte das nossas vidas e outras que possam beneficiar. E eu sei que há aqui pessoas que estão a assistir que neste momento estão a atravessar desafios relacionados com estas dimensões e, portanto, toda a ajuda é pouca e será com todo o gosto. E vejo aqui mais comentários a aparecerem. Vocês hoje estão mais ativos e ainda bem, que eu gosto é disso assim. Ainda estamos tão a tempo, Paulo. Estás a falar da educação, exatamente. E estás a falar do estudo do empreendedorismo. Exatamente. E agora falas aqui em baixo, tomara que sim, os nossos filhos merecem melhor, pois merecem. Merecemos todos melhor e os filhos deles e todos os que seguirão. E nós ainda vamos a tempo, por causa da aprendizagem ao longo da vida. É uma responsabilidade de continuar a assistir-nos. Nós ainda somos muito novos. Temos muito para viver. E isso entronca precisamente com outro estudo que eu vos gostava de falar também. E nós estamos a mudar as gerações futuras, dizes tu agora, Paula, também concordo, plena e totalmente. Há um outro estudo que diz, é um estudo de 2018,
E este estudo diz que Portugal é campeão na subida da esperança de vida entre países desenvolvidos. E, portanto, este estudo basicamente foi um estudo feito, penso eu, por uma fundação. Deixa cá abrir aqui a minha nota, exatamente. E este estudo feito pelo Institute for Wealth Metrics and Evaluation diz que Portugal, em 2040, vai saltar para o top 5 dos países onde se vai viver até mais tarde e vai ter a maior subida na esperança média de vida entre os países mais ricos. Portanto, repara só nas oportunidades e nos desafios também a que somos convocados. Aqui, se temos mais vida para viver, então não faz todo o sentido que tenhamos um sentido para essa mesma vida, que possamos viver com propósito, possamos então estar mesmo ligados à expressão criativa autêntica de quem somos, no arco todo da vida? Ou vamos achar que quando já temos 50 anos somos velhos? Ou que aos 60, aos 65, aos 70 que estamos reformados? Se a esperança média de vida vai subir para os 85 anos, 85,3, penso eu, se não estou em erro, eu depois vou deixar aqui os links, depois vocês podem confirmar ao pormenor estas informações que eu estou aqui a partilhar. Faz sentido pensarmos que entre os 50 e os 85 temos 35 anos de vida em que já não temos mais nada para fazer aqui, já não temos mais nada para aprender, já não temos mais nada para contribuir, já não temos projetos para colocar cá para fora. É isso? Vamos nos resignar a estar com uma mantinha sobre as pernas, a ver os programas da manhã e da tarde, ou estar nas redes sociais a fazer scroll, ou entre outras coisas. Eu agora estou a trazer o tom de desafio aqui deliberadamente para todos nós, nos quais eu me incluo também. Certo? Faz sentido que encaremos esta dimensão do propósito e de ativarmos a nossa capacidade de nos regenerarmos, de nos reinventarmos continuamente ao longo da vida, usando todas as ferramentas que estão ao nosso dispor e que são de acesso comum. E essa informação está disponível para nós podermos aceder-lhe. Essa informação é um ativo imprescindível de todos nós que queremos de facto fazer o bem, fazer a diferença. Seja no que seja, há todo o tipo de interesses, há um despontar incrível neste momento na sociedade da possibilidade de todos termos acesso à informação de classe mundial, não só promovida agora, como em todo o ciclo da história conhecida da humanidade. Nota bem a vantagem que isto é, que nós temos agora e que há 30 anos os nossos pais, os nossos avós, os nossos entes queridos mais experientes não tiveram. E nós temos a possibilidade de então pegar nesse repositório de conhecimento, de informação, para ser mais preciso, e então transformá-lo em conhecimento, com a nossa iniciativa, e por que não fazermos como se faz com um bom vinho, e depois de maturarmos, processarmos, destilarmos, fazermos as nossas sínteses, ele poder desabrochar como sabedoria sobre todas as formas da expressão humana. Não é maravilhoso termos esta possibilidade? Podemos legar isto aos nossos filhos? Podemos inspirá-los, incentivá-los a que eles possam fazer isto? Sem escapismos, sem viagens para fora da realidade, mas também sendo tolerantes para os passos em falso que podemos dar uns e outros no processo da descoberta, num processo da exploração, numa altura de grandes transformações em que ainda andamos às apalpadelas para perceber como é que vamos fazer. E muitas das vezes temos de andar às apalpadelas para percebermos o que vamos fazer em idades já avançadas das nossas vidas, quando lidamos com todo tipo de desafios. E não só desafios de aprendizagem em termos de carreiras. Podemos pensar nos desafios mais comuns, desafios de saúde. Quando estamos a passar por desafios de saúde que podem implicar a nossa vida, literalmente a nossa vida, e nós sabemos das principais causas de morte, e o quanto isso também nos estigmatiza para uma certa ideia de que o nosso fim está mais à vista, ou que pode acontecer, que não pode acontecer, as conversas de outras pessoas, a própria estrutura social que não sabe lidar com a morte, a forma como nós temos com uma pandemia que reportadamente tem uma taxa de mortalidade baixíssima, o que a histeria coletiva, e perdoa se não concordas com a minha opinião, mas a plataforma estou eu aqui a emitir, portanto esta é a minha opinião e vou dizê-la abertamente. Não faz sentido, em termos dos dados, dos indicadores concretos reais, este tipo de ruído em torno
de uma condição de saúde muito semelhante a outras que já passámos, se não é um reflexo da forma como nós coletivamente não sabemos lidar com a morte. Como nós não sabemos reconhecer o que é o processo do viver, o que é nascer e o que é morrer. Certo? E ambos fazem parte da vida. Nascer e morrer fazem parte da vida. E a vida manifesta-se em vários níveis, não só neste nível corpóreo, tangível que nós podemos assistir. Certo? E existem formas de vida em diversos níveis, que nós nem sequer temos percepção suficientemente desenvolvida para captar e apreender. Mas essas formas de vida têm também vindo a ser reportadas. E nós temos esse conhecimento ao longo da história da humanidade para poder entender como é que os nossos ancestrais libertavam significado e libertavam valor e resiliência e capacidade de superação perante os desafios da vida, em contextos bem mais trágicos, contextos bem mais difíceis. E nós, não é difícil pensarmos, não é preciso começar aqui a fazer uma resenha histórica de idades e de momentos em que nós éramos convocados a lidar com a morte de uma maneira muito mais direta, de uma maneira muito mais regular do que aquela que muitas das vezes somos convocados a lidar hoje, de uma maneira um tanto ou quanto higiênica. Não te parece? Veja aqui o teu comentário, Leonila, não só a nossa, entre aspas, falta de conhecimento de lidar com a morte, mas principalmente com a vida. Sim, eu nesta minha perspectiva que eu estou aqui a falar, a morte, na realidade, faz parte da vida, portanto não é uma oposição, é uma verdadeira a polaridade entre nascimento e morte. São dois portais de transição, isto na ótica de estarmos aqui, da nossa vida corpórea, não é? Nós nascemos e morremos. Em termos da existência física, enquanto corpo físico, com um ser que o usa para cumprir então essa caminhada em corpo, porque isso nós acreditamos. Eu acredito e posso também dizer que acho que experiencio uma percepção pessoal que pode ser acessível a todos nós, não é só minha, evidentemente, de que de facto a vida processa-se a diferentes níveis e que o que existem são transições de experiência que operam através de determinadas formas que são diferenciadas. Uma forma é o corpo humano, outra forma pode ser uma planta, outra forma pode ser um animal e, consoante a complexidade da consciência e da forma que acolhe essa consciência, esse fenómeno a que nós chamamos existência. Eu espero não estar aqui, mas também não vamos entrar por aí agora, ler mais um comentário teu, Leonila. Se mais gente soubesse viver, havia menos gente a temer morrer e suas consequências. Não podia estar mais de acordo. Não podia estar mais de acordo. Porque sabermos viver implica, no sentido mais profundo, reconhecermos que para já que não há morte. No sentido absoluto do termo morte, que morte e nascimento são termos relativos, e relativos ao nível de consciência que nós temos, e relativos às formas corpóreas que assumimos. E também sermos tolerantes e compassivos para connosco mesmos, de que isto não nos foi propriamente ensinado de uma maneira experiencial que nós pudéssemos assimilar sem que se fosse uma crença ou um dogma pronto a levar na algibeira, como se não tivéssemos tido uma formação mais ou menos religiosa, por exemplo, e que estamos numa fase de transformação muitíssimo acelerada neste momento. Temos de ter compaixão uns pelos outros e connosco mesmos. A sociedade está-se a transformar a um ritmo, a uma velocidade e a um âmbito que são absolutamente notáveis. Esta fase vai ficar na história como, na minha opinião, uma das fases mais marcantes de sempre da evolução da humanidade. É claro que isto que eu estou aqui a dizer é uma intuição minha, isto é basicamente futurologia, porque nós basicamente estamos num marco. Um dos professores que interviu na apresentação, e foi o professor Pedro Santa Clara, na apresentação da Fundação José Neves, ontem, e ele disse que a educação, na opinião dele, a educação vai ser mais transformada nos próximos 10 anos do que foi nos últimos 1000 anos. Portanto, já estamos aqui a ver... para alguém fazer, mesmo que não seja exatamente 10 anos, 1000 anos, mas para alguém que é especialista de uma área do saber, se expressar desta maneira, faz todo o sentido que nós, de facto, reconheçamos que está tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que estamos mesmo a ser imensamente desafiados em múltiplas dimensões do viver. E não te esqueças, não nos podemos esquecer que
A transformação é uma espécie de morte. A transformação é uma morte no sentido em que deixamos de ser o que éramos para passar a ser o que somos. Portanto, é isso que a transformação é. No seu sentido positivo, obviamente, é um viver, é um renascer. Portanto, também podemos encarar essa morte como um renascimento. Portanto, eu estou a morrer para as dimensões inferiores de mim e a nascer para dimensões superiores de mais inclusividade, de mais virtuosidade, mais bondade, mais capacidade de amar, de entender o outro. Em breve terei de sair. Um beijinho. Obrigado. Um beijinho para ti também, Paula. Tudo a correr pelo melhor. Que o fecho de ciclos que estás aí a reportar nos comentários te encontre, acolha e nutra no teu melhor. É o que eu te desejo. Foi um privilégio ter-te aqui hoje. Se pudermos então encarar estes processos de nascimento e morte, na verdade, como voltas cíclicas na espiral do renascimento, da renovação e da melhoria contínua, em nós e no que nos rodeia, eu penso que vamos ser muito mais capazes de sentir-nos gratos pelo milagre que é a vida. E eu gostava, eu mesmo, Júlio, gostava de melhorar essa minha capacidade, porque há ainda tantos momentos e tantos momentos que eu não sou capaz de reconhecer isso. E gostava mesmo de consolidar essa capacidade em mim. Evidentemente, penso que já fiz um caminho, fiz o meu caminho, cada um tem o seu, mas gostava de consolidar essa capacidade de reconhecer, em especial nas pequenas coisas, nos pormenores, nas pequenas fricções do dia a dia, em nós, a lidar com os outros, reconhecermos isso e levarmos a nossa boa vontade nisso, de uma forma leve também e desapegada, por que não dizer, eu acho que fará todo o sentido. E portanto, e também para ficarmos por aqui, obrigado também mais uma vez, Paulo, por estares aqui, nada é por acaso. A vida está a convocar-nos, eu acredito, a que a reconheçamos, toda ela, em todo o espectro, em todo o arco do viver, em toda a volta da nossa espiral, da nossa passagem aqui por este planeta Terra, nesta vida, com este corpo, com esta constituição biopsíquica, para ser mais preciso em termos das palavras. E se pudermos manter então uma visão daquilo que é o nosso melhor, expressão criativa autêntica de quem somos, o nosso propósito, se pudermos continuar a renová-lo ao longo da vida e a manter disponibilidade e disposição para integrarmos então os vários contributos de todas as áreas do saber humano que estão acessíveis a nós, a todos os níveis, então, muito será diferente para melhor. Imagina só como é que será uma sociedade em que conseguimos libertar propósito em todos os momentos da nossa vida. Imagina só o que é que será libertar propósito em todas as etapas da nossa vida. Imagina só o que é que será podermos ativar um conjunto de papéis, de possibilidades, de oportunidades, de projetos criativos ao longo do arco da vida, sem acharmos que isso apenas é para os outros. E nós vemos exemplos desses arquétipos em várias formas da civilização. Por exemplo, uma das faixas etárias é precisamente a faixa daquilo que nós chamamos terceira idade. É uma das faixas mais prejudicadas pelo tipo de modelo social que nós temos. E se nós ativássemos o modelo do ancião e da anciã, do sage, do sábio ancestral, que orientava a sua tribo através da sua experiência de vida, das suas visões, do seu saber de experiência, de disponibilidade feito, como é característico das sociedades nativo-americanas e xamânicas em todos os pontos do planeta. Como é que seria? Só para focar nesta área da vida. E como é que seria se houvessem rituais de transição, como existiram nas sociedades tradicionais, como por exemplo a passar da adolescência para a maturidade. E também nestas sociedades, nos ritos de busca de visão dos índios americanos
ou de irem à caça nas tribos da Sibéria e por mostrarem a sua proficiência para encontrar alimento para a tribo, como um ritual de passagem da infância para a idade adulta. E outras. Nós podemos nos inspirar e nós podemos fazer isso acontecer nos relacionamentos e nos impactos e nas escolhas e nos projetos que escolhemos todos os dias, nas pequenas decisões. Às vezes num bom dia, num boa tarde, num apreço por alguém que está a precisar de o ter e, por que não, por nós mesmos. Por nos permitirmos dar o espaço, o tempo, a energia, o carinho que precisamos para podermos fazer despontar a magia cá em nós. E por hoje é tudo, e por esta semana é tudo em termos das transmissões. Muito obrigado por estares aí, muito obrigado pelos teus comentários, em especial a ti, Leonil, a ti, Paula. Foi um gosto ter-vos aqui, foi um gosto podermos trocar e falar sobre este tema. É um tema absolutamente decisivo e crítico, mas é um tema que vai conhecer desenvolvimentos incrivelmente possibilitadores, eu acredito. Tenho essa fé, tenho essa esperança. Os desafios são altos, ainda estamos a meio deles, muitos deles, vários deles, mas vai haver uma transição muito positiva. E vamos assistir a ela. Bem-ajas. Beijinhos, Maria João. Reconfortante também ter-te por aqui. Obrigado por comentares. Até breve.